turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula sobre primeiros socorros em pediatria. Isso mesmo, vamos abordar aí os principais atendimentos que a gente pode fazer a nível de primeiros socorros em situações que envolvam as nossas crianças, os nossos bebês, certo? A nossa aula, ela vai ser dividida em 4 etapas. Então, a gente vai falar primeiro dos conceitos fundamentais de primeiros socorros, depois sobre os conceitos de suporte básico de vida, emergências traumáticas e emergências clínicas. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, primeiro, na base, para entender primeiros socorros, principalmente quando a gente fala de pediatria, a gente precisa estar com as noções dos conceitos fundamentais muito bem fixado na nossa mente. Então, eu já aconselho que você pegue aí seu bloquinho de anotação, papel e caneta, para que você memorize e guarde essas informações, porque, como o nome já diz, são os conceitos fundamentais do atendimento, certo? Então, a gente já vai começar com a questão do que vem a ser primeiros socorros, tá? Primeiro socorro, gente, ele é feito por qualquer pessoa. Isso mesmo, qualquer pessoa pode ser um prestador de primeiros socorros ou socorrista, que é quem socorre. E aí, o que essa pessoa faz? Assim, vai auxiliar no momento imediato, quando eu tiver alguma outra pessoa, ou até mesmo a própria, em uma situação que coloque o seu estado de saúde em risco. Gente, todo mundo já prestou primeiros socorros uma vez na vida e talvez nem tenha percebido que aquilo ali era uma prestação de socorro. Quem nunca colocou um gelinho numa pancada, fez um curativo com band-aid, simplesmente acionou o socorro, ligou para o SAMU, ligou para o Corpo de Bombeiros, deu aquela água para a pessoa ali se acalmar. Todo mundo já prestou primeiro socorro, gente. Como o nome já diz, é o primeiro atendimento a ser feito, tá certo? Esse atendimento, ele não requer nenhum tipo de material especializado, nenhuma técnica avançada, mas o ideal é que vocês façam capacitações presenciais, sim, para que vocês treinem algumas técnicas que podem ser aplicadas em primeiros socorros, tá bom? Mas, no geral, qual é o princípio básico? São 3. Primeiros socorros devem manter as funções vitais da vítima, então, que ela continue respirando, que ela continue consciente quando possível e que ela continue tendo as funções cardiovasculares, então que ela continue tendo pulso. Depois a gente vai evitar que agrave as lesões existentes e, por fim, a gente promove a cura. Nem todo atendimento de primeiros socorros vai envolver questões de levar essa pessoa para o serviço médico especializado, principalmente quando a gente fala de criança. Muitos acidentes acontecem no âmbito doméstico que não necessariamente precisa ir até o pronto-socorro, tá certo? Mas falando desses acidentes que envolvem a questão hospitalar, eu trouxe para vocês aqui, da fonte ONG Criança Segura, alguns dados importantíssimos para que a gente comece a pensar. O que mais acontece nas crianças? Logo, se isso é o que mais acontece, é nesse foco aqui que eu vou me capacitar, que eu vou trabalhar na prevenção, para evitar que ele aconteça. Porque a maioria dos acidentes que a gente vai ver aqui são coisas que eu consigo prevenir. Eu sempre falo para os meus alunos que primeiros socorros começa com o P de prevenção. Se eu evitar que o acidente aconteça, é muito melhor do que eu estar ali para realizar o atendimento. Claro que se eu não conseguir evitar o acidente acontecer e eu estiver ali, vai ser ótimo também. Mas se eu estou no local, eu prefiro trabalhar em cima da prevenção, evitar que acidentes aconteçam. Então, a gente vai ter aí 2 gráficos. O primeiro falando sobre a quantidade de mortes de criança de 0 a 14 anos e os principais acidentes que isso envolve. E no segundo, as questões relacionadas à internação por esses acidentes. Então, vamos começar a falar pela parte mais grave, sobre o que mais leva as crianças a óbito na faixa etária de 0 a 14 anos. Então, a gente vai ter aí 34,6% vão ser os acidentes de trânsito. Tá, mas criança não dirige.
Sim, mas criança pode ser atropelada porque está atravessando a rua fora da faixa ou sem a supervisão de um adulto, porque a criança está no transporte sem o cinto de segurança, sem a cadeirinha, tá? Então a gente vai ter aí diversos acidentes que envolvam criança e trânsito. Depois a gente vai ter o afogamento sendo muito presente também, em 24,5%, seguido da sufocação, né? Que é a questão ali da asfixia. Então a gente vai ter os episódios de engasgo. E aí depois a gente vai ter, como outros acidentes comuns que envolvem óbito, queimadura e intoxicação e também as quedas, tá certo? Claro que quando a gente desce um pouquinho nesse gráfico e vai olhar por faixa etária, cada faixa etária ali tem os acidentes característicos do desenvolvimento daquela criança. Então, por exemplo, as crianças menores de 1 ano de idade, elas estão na fase de descobrimento do mundo. Então, tudo que ela pegar, ela vai levar para a boca, porque essa é uma forma dela descobrir o mundo externo. Por isso que as maiores mortes por questões de asfixia, de sufocação, acontecem nas crianças menores de 1 ano de idade. Assim como nas crianças de 1 a 4 anos, a gente vai ter o afogamento. Nessa faixa etária, a criança ela vai ter ali a questão da sua cabeça desproporcional ao corpo. E aí esse afogamento vai acontecer em ambientes domésticos, por exemplo. Ela se afogando no balde, na aguinha ali do cachorro, na caixa d'água, na cisterna, nas piscinas domésticas. Quando a gente vai lá para os 5 a 9 anos, a gente vai ter as questões relacionadas ao trânsito. E na questão de 10 a 14 anos, a gente vai ter também um afogamento muito presente, porém as questões relacionadas a acidentes de trânsito aí são maiores. Já quando a gente olha para o outro gráfico, que é o gráfico que fala sobre internação, os principais acidentes que levam a criança a ser internada, a gente vai ter quase que 50% relacionados à queda, tá certo? Depois a gente vai ter as queimaduras, também vamos ter os acidentes de trânsito, tá? E as intoxicações. De novo, se a gente olhar em todas as faixas etárias, menores de 1 ano, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, a queda é o que mais vai levar essa criança para o ambiente hospitalar, para ela ser internada. Por quê? Porque a queda ela vai ser um mecanismo de trauma, uma cinemática que vai levar diversos tipos de acidente. Então, na queda eu posso envolver fraturas, eu posso envolver convulsões, eu posso envolver traumatismo craniano, traumatismo raquimedular. Na queda eu posso envolver diversos complicações nessa criança, tá certo? Então, a gente, sabendo agora que o que mais acontece que leva essa criança para internação e o que mais acontece que leva essa criança a óbito, a gente pode pegar assim: queda, acidente de trânsito, sufocação ou asfixia, afogamento e queimadura. Se a gente fosse fazer uma tabelinha, seria esses 5, o top 5 do que mais acontece em acidentes com crianças, tá? E daí a gente vai começar a trabalhar em cima da prevenção. Falando de prevenção, eu separei esse pedacinho aqui para a gente falar sobre a Lei Lucas. Por quê? Porque a criança ela tem que estar na escola. Isso mesmo, é um direito da criança. E dentro do ambiente escolar, a gente vai ter diversos acidentes também acontecendo. A minha formação de base é educação física. Então, assim, nas aulas de educação física, é um local onde as crianças estão mais propensas a sofrerem acidentes. A partir daí, nós, profissionais de educação física, durante a nossa formação, já temos a disciplina Primeiros Socorros e o nosso Conselho Federal de Educação Física solicita que todo ano a gente refaça a capacitação e suporte básico de vida para continuar atuante na nossa profissão. O que acontece? Em 2018, no Brasil, a gente sancionou a lei que é conhecida como a Lei de Primeiros Socorros, também chamada de Lei Lucas. Essa lei, ela vai trazer obrigação das escolas terem os profissionais e colaboradores capacitados a atender a nível de primeiros socorros. Por quê, Thay? Porque a gente teve um acidente com um menino chamado Lucas Bengali, que foi uma criança de 10 anos, né,
que era cadeirante, e ele acabou sofrendo um engasgo durante um passeio escolar e não foram ali realizados o primeiro socorro de forma eficiente. Lembra que primeiro socorro começa lá na prevenção? E esse menino acabou evoluindo a óbito. A partir daí a família entrou em uma luta e conseguiu finalmente em 2018, é bem recente essa lei, obrigar que todas as escolas públicas e privadas, locais que tenham recreação infantil, sejam preparados para atender primeiros socorros. Tá, local que tenha recreação infantil, sim. Locais como casas de festa, creche, tudo isso precisa ser capacitado em noções básicas de primeiros socorros. Essa é uma lei federal, tá? Então ela é válida para todos os estabelecimentos do Brasil. Claro que cada município vai ter a sua particularidade, mas se caso o município que você mora não tem ainda uma lei própria para primeiros socorros relacionados à educação ali para os professores no âmbito escolar, a lei que vai reger aquela região vai ser a nossa lei federal, tá certo? Gente, se eu já entendi quais são as principais ocorrências, entendi também que eu tenho uma legislação que pega uma parcela da população e obriga que ela tenha noções de primeiros socorros, qual é outro ponto importante para mim? Saber pedir ajuda corretamente. Saber acionar o serviço correto de ajuda caso aconteça um acidente. Por quê? O SAMU e o Corpo de Bombeiros, eles prestam serviços diferentes. Ambos são socorro, são atividades médicas especializadas, mas eles fazem função diferenciada. Então, aqui na tabelinha para a gente lembrar, SAMU, ele é o número 192. O Corpo de Bombeiros é o número 193. Ainda tem muita gente que não sabe o número de cabeça. E quando você pergunta assim, fulano, fala para mim o número do SAMU. Assim, na lata, a pessoa vai dizer um 90, um 99, e ela não consegue lembrar, tá? E imagina numa situação de emergência, aí que essa pessoa não vai lembrar mesmo do número, tá certo? Por isso que é importante que a gente tenha plaquinhas nos estabelecimentos com os números de emergência lá instalados, ok? A gente vai trabalhar também com a questão de dor no peito para o SAMU, crise convulsiva, intoxicação, acidentes de trânsito que envolvam atropelamento, traumas, quedas, sangramento, desmaio, tudo isso a gente vai trabalhar no atendimento do SAMU. E já no atendimento do Corpo de Bombeiros, a gente vai trabalhar com incêndio, com tentativa de suicídio, com choque elétrico, salvamento aquático, vamos trabalhar com vazamento de gás, deslizamento de terra ou quedas que envolvam uma altura maior de 7 metros ou atropelamentos, acidentes de trânsito que envolvam pessoas presas nas ferragens. Aí a gente vai trabalhar com o Corpo de Bombeiros, tá bom? É muito importante entender aí essas principais diferenças para quando você ligar, você acionar o serviço correto. Por exemplo, num caso de um afogamento, o mais ideal é que você acione o Corpo de Bombeiros e não o SAMU. O SAMU pode atender? Pode, mas o Corpo de Bombeiros eles vão ter mais recursos para realizar aquele atendimento, tá certo? Falando em recursos, você é a prioridade da nossa instrução. Como assim, Thay? Eu preciso estar seguro para prestar primeiros socorros. E essa medida de segurança, que a gente vai chamar de EPI, Equipamento de Proteção Individual, ele vai ser tanto válido para que eu não me contamine e que também as bactérias, a microbiota que existe na minha mão não passe naquele ferimento ali na hora que eu estiver prestando socorro. Então, que eu também não faça a contaminação com aquela vítima. Por isso que é importante que ao prestar primeiros socorros, você sempre esteja utilizando medidas preventivas, como luva, máscara. Quando envolver acidentes de trânsito, que você consiga um colete sinalizador ou cones para poder interditar o local ali da via, tá certo? Nunca atenda, principalmente pessoas estranhas, pessoas que são fora ali do seu ciclo familiar, sem no mínimo estar utilizando luva e máscara, tanto para prevenção sua quanto para proteção da nossa vítima, tá certo? E aí, para a gente fechar os assuntos básicos dos conceitos fundamentais, eu trouxe para vocês uma sugestão de kit de primeiros socorros. Com certeza, disparado, essa é uma das dúvidas que
as pessoas me perguntam muito, tá, e o que eu posso botar no meu kit? Eu tenho minha casa, eu tenho minha escola, eu tenho uma igreja, eu queria ter um kit ali para me atender se acontecesse uma emergência. Sem dúvida, esses são os principais itens que a gente pode colocar. Então, a gente vai ter uma bolsinha, uma sacola, uma mochila, um local onde você possa colocar esses equipamentos. Depois, luva, compressa, atadura, tala de papelão, lanterna, curativo, plástico filme, pinça, tesoura, soro fisiológico de uso externo. É interessante a gente verificar lá no rótulo se é externo ou interno, tá? E compressinha de gelo lá na geladeira. Esses são os itens básicos aí que a gente solicita para montar uma caixinha de primeiros socorros para atender crianças, tá bom? Agora a gente vai falar sobre engasgo e suporte básico de vida. Gente, sabe o copinho do café? É aquele copinho que tá todo mundo acostumado a tomar café nele, aquele pequenininho. Se o objeto cabe dentro daquele copinho, ele já é algo que pode levar essa criança a se engasgar. Então a criança tá perto, tá brincando, tá se alimentando e o corte cabe dentro do copinho, o objeto que está na mão dela cabe dentro do copinho, a gente vai ligar o nosso radar de alerta. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na prevenção. Então, a gente vai evitar oferecer alimentos para a criança enquanto ela está correndo, enquanto ela está falando, enquanto ela está rindo. Vai auxiliar que essa criança, que ela mastigue muito bem os alimentos, enquanto ali ela está fazendo o processo do almoço, do jantar, do lanchinho da tarde, tá? Nada daquele negócio de come logo, come rápido, engole logo isso daí. Não, incentivar que ela coma devagar, que ela mastigue com a boquinha fechada e que ela não converse enquanto ela estiver se alimentando. Thais, só vai se engasgar com coisa sólida? Não. Coisas líquidas também são fontes de engasgo, principalmente na fase da introdução alimentar, ali por volta dos 6, 8 meses, quando a gente começa a misturar as texturas. Por isso que é importante que a gente tenha atenção redobrada com água, leite, mingau e o cuidado absurdo quando a gente for trabalhar com grãos, feijão, milho, pipoca e os brinquedinhos. Evitar dar brinquedo muito pequeno para a criança que possa soltar peça e que a peça caiba dentro desse copinho. Porque se cabe dentro desse copinho, já é um risco que essa criança vai estar correndo. No engasgo, a gente vai ter dois tipos de obstrução. Eu vou ter obstrução parcial, que é aquela que a criança ainda consegue respirar, com dificuldade, mas ela ainda respira. Depois eu vou ter um engasgo total, que é considerado uma parada respiratória. A pessoa está consciente, mas ela não respira. Em poucos minutos, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E aí, qual é a diferença de um para o outro? Gente, no engasgo parcial, as crianças elas vão apresentar tosse. Elas vão estar cianóticas, então você vai olhar para a boquinha dela, vai estar mais arroxeada, mas elas conseguem, quando o bebê chorar, mostra aquele desconforto, e quando maiores de 1 ano, elas apresentam tosse. Nesse momento, não é para dar água, não. É para a gente incentivar a tosse nas crianças maiores de 1 ano e nas menores de 1 ano, a gente coloca ela na posição lateral de segurança, que é essa posição da primeira foto, onde a gente coloca a criança barriga com barriga e inclina a cabeça dela um pouquinho para baixo e vai dando leves tapinhas ali entre os ombros, tá certo? Isso, a criança, ela chora, ela ainda apresenta tosse. No momento em que a criança para de chorar, para de apresentar tosse, você olha, ela está lacrimejando, apontando em região ao pescoço, ficando cada vez mais cianótica, mais arroxeada, a gente já vai ter um engasgo total, né? Ou um engasgo severo. Nessa hora, é extremamente importante que a gente saiba realizar a manobra de desengasgo. Então, crianças menores de 1 ano, vocês vão posicionar ela no braço de vocês, com a boquinha na palma da sua mão. Então, vocês vão segurar a boquinha delas aqui, vão posicionar ela no braço de vocês. Com essa região aqui da mão, vocês vão dar leves golpes dorsais entre as escápulas, ali nas costas, na região na altura do ombro. E se for maior de 1 ano? Maior de 1 ano, a gente vai fazer a compressão abdominal.
A gente vai se abaixar na altura da criança, vamos envolvê-la pela cintura e fazer um movimento de compressão, como se fosse um J. A gente vai puxar tudo para dentro e depois subir. Quantas vezes forem necessário, até que a criança venha expelir o objeto ou líquido que está ocasionando o engasgo. Caso isso não aconteça, a gente vai ter uma parada cardiorrespiratória, que é uma PCR. A PCR ela é um agravo do engasgo, tá? Do ováceo. Nesse momento, eu preciso realizar manobras de RCP, reanimação cardiopulmonar. E aí a gente traz no IBRAP os 4 passos que salvam vidas, que são 4 medidas muito fáceis de você lembrar para fixar o conteúdo da reanimação cardiopulmonar. E aí vão ser assim, ó, a gente vai chamar de criança quem tiver mais de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade, que dá mais ou menos ali 8 anos. Vamos chamar de lactentes quem tem mais de 29 dias de nascido até 1 ano de vida. E vamos chamar de recém-nascidos ou neonatos do momento do nascimento até aquela criança completar 28 dias, tá certo? Isso é interessante de você memorizar. Por quê? A RCP feita na criança é diferente da RCP feita no lactente, tá bom? E aí fica assim, ó, os 4 passos que salvam vidas. O passo número 1, que você reconheça precocemente uma parada cardíaca. O passo número 2, que você consiga pedir ajuda de forma adequada. Passo número 3, que você realize uma RCP de altíssima qualidade. Quando possível, fazer compressões e ventilações, até porque a principal causa de parada cardíaca nas crianças é a hipóxia, que é a baixa oxigenação no sangue. E o 4º passo, que você utilize o DEA Sync disponível, tá bom? Então vamos conhecer cada um deles. Começando pela criança, a gente vai colocar essa criança no solo, vai olhar para o lado e vai falar, você aí de camisa azul, liga para o 192 e traga um DEA. A partir do pedido de ajuda a gente começa. Por que, Thay? Porque eu já estava com essa criança fazendo a manobra de desengasgo. Então eu já sei que ela está inconsciente, ela não vai me responder, tá certo? Por isso que eu vou pedir para o amigo chamar socorro, ligar para o SAMU, ligar para o 192, trazer um DEA e eu vou fazer as compressões. Região hipotenar da mão, entre um mamilo e outro, eu vou posicionar um braço apenas. A outra mão eu vou colocar na região da testa, como mostra na nossa figura aí no slide. Uma mão no tórax, uma mão na testa, vamos fazer movimentos de compressão. Que movimentos são esses? Eu vou apertar esse tórax de 100 a 120 vezes por minuto, deixando um retorno completo do tórax a cada compressão. Thay, eu tenho como fazer ventilação. Eu sei fazer boca a boca. Eu tenho uma máscara de bolso, eu tenho uma pocket mask descartável ou reutilizável. Como é que eu vou fazer? A cada 30 compressões, você realiza 1, 2 ventilações, 30 compressões. 1, 2, 30 compressões. Gente, a ventilação, ela vai ser feita ali em torno de 1 segundo. Então, a gente vai fazer uma ventilação, 2 ventilações, 30 compressões. Uma ventilação, 2 ventilações, 30 compressões. Tá, eu não sei fazer boca a boca, eu não tenho máscara descartável, eu não tenho máscara de bolso. Só posso fazer somente compressões? Pode. Pode fazer apenas as compressões. Quanto? Num ritmo que dê de 100 a 120 vezes por minuto. Eu costumo usar na minha aula a musiquinha do Baby Shark. Aquela batidinha do fundo da música, ela tem exatamente ali uma média de 100 a 120 compressões. A galera mais antiga deve ter ouvido ou já deve ter treinado a RCP fazendo na música do A-ha, aquela acho que é Stay On Live, que também tem aí uma média de 100 BPMs, então a gente consegue fazer ali 100 compressões por minuto, tá certo? Mas, como eu falei, o ideal é que vocês possam realizar a prática, que vocês também façam, busquem locais onde vocês possam treinar, principalmente o passo das ventilações, para que a gente consiga fazer uma pega correta do queixo, uma boa abertura de vias aéreas, mas caso não, faça ótimas compressões, tá certo? Lembrando que na criança é uma mão apenas. E no bebê, Thay? No bebê a gente vai utilizar 2 dedos.
E aí eu tenho um ponto para abrir aqui, um parêntese enorme. Gente, hoje a maioria das pessoas utilizam unhas de gel, unhas postiças. Então, quando for pegar o bebê, a unha não vai deixar, tá certo? Então, daqui a pouquinho, quando a gente falar do atendimento em equipe, tem uma outra posição que pode ser feita as compressões, que você não vai precisar estar com o dedo tão em pé. E aí, se você é uma mãezinha, uma irmã, uma prima, que tem a unha de gel e precisa realizar um RCP ali no momento de primeiros socorros, a gente vai mudar o posicionamento. Por quê? O posicionamento básico, os seus 2 dedos ficam bem em pezinho, tá? Aonde? Entre um mamilo e outro do bebê. A outra mão que sobra segura a cabeça para manter as vias aéreas abertas. Quantas compressões, Thay? De 100 a 120 compressões por minuto, também observando o retorno completo do tórax, tá? No bebê, a gente tem uma atenção especial. No que? Ao fazer o boca a boca, a gente vai fazer o boca do socorrista, nariz, boca do bebê. Porque esse espaço entre o nariz e a boca é muito pequenininho. Então, enquanto na criança eu vou tampar o nariz para fazer o boca a boca, no bebê, quando eu botar minha boca ali, eu vou botar inclusive pegando a região do nariz dele, tá? E aí vem a questão do atendimento em equipe, quando eu tenho 2 prestadores de primeiros socorros ou um posicionamento que pode ser feito caso a pessoa tenha unha de gel ou unha postiça. Porque ao invés de pegar o bebê assim, com a unha, os dedos em pé e a unha causaria uma lesão, a gente vai pegar com os polegares. E aí você vai conseguir apoiar essa região aqui do seu polegar, umzinho ou bem do ladinho do outro, ou um bem em cima do outro, a mão abraçando o bebê, e aí você não vai machucá-lo com uma unha. De novo, a nossa palestra ela tem cunho informativo. Então aqui é uma ideia para você trabalhar em cima da prevenção. Caso aconteça que você esteja apto a realizar o procedimento e quando não, que você consiga acionar o socorro o quanto antes. O ideal é que a gente procure locais onde possa fazer a prática dessas atividades, tá certo? Depois a gente vai ter, dentro do suporte básico de vida, a utilização do DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. Esse equipamento ele é projetado para reorganizar o ritmo cardíaco e qualquer pessoa pode utilizar desde que saiba reconhecer o que é o DEA. O DEA, uma vez que eu reconheço e eu ligo, o próprio aparelho me mostra o passo a passo. Ele vai me dar comandos sonoros. Então, uma vez que eu reconheço o DEA e eu aperto o botão de ligar, ele vai falar para mim assim: colhe as pás no tórax da vítima. Então, vocês vão ter os eletrodos, o desenho ali exatamente do formato do tórax, aonde é para ser colocado. E nas crianças, eu vou utilizar uma na região entre um mamilo e o outro, bem no centro do tórax, e a outra na região dorsal, entre uma escápula e outra, tá? Então, na pediatria, a gente utiliza essa região antero-posterior. Quem está fazendo compressão, tira a mão rapidinho, eu colo a pá, continuo fazendo compressão por cima da pá do DEA, sem nenhum problema. Vou ouvir o que o equipamento fala, ele vai pedir para que eu me afaste. E aí eu vou me afastar mesmo, tá? Porque se a criança estiver em um ritmo cardíaco e eu estiver coladinho nela, o DEA pode ter interferência e ler o ritmo do meu coração e não do coração daquele bebezinho, daquela criança, tá certo? Depois do DEA identificar o ritmo, ele vai falar se o choque é indicado ou não indicado. Se ele falar choque não indicado, logo em seguida ele vai mandar você reiniciar as manobras de compressão e ventilação. Se ele falar que é indicado, ele vai pedir para você mantenha a distância, aperte o botão do choque, choque aplicado, inicie a RCP, tá certo? É sempre nesse passo, mas o equipamento ele conversa com você. Alguns DEAs mais modernos, ele vai falar se você está comprimindo forte, se você está comprimindo fraco, se está comprimindo mais devagar. Ele vai contar com você, vai dizer quando você deve aplicar as ventilações. O equipamento, ele é semi-automático. Eu falo que ele não é 100% automático porque você precisa apertar o botão para dar choque. Tirando isso daí, todo o resto do equipamento faz por você, tá bom? E a gente vai para a metade da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando. Agora a gente vai falar sobre traumas. Lembra que quedas é a principal causa de internação das crianças? E é sobre elas que a gente vai falar agora. A queda é o principal motivo.
Logo, a gente vai dividir mais um pouquinho por faixa etária para a gente entender como essa queda funciona e aí a gente consegue trabalhar na prevenção. Então, as crianças menores de 1 ano, a queda vai acontecer normalmente por cima da cama, queda do berço. É aquela queda onde a criança rola, né? A criança está aqui na cama, no trocador, eu falo assim, vai pegar sua fralda. Nisso que eu viro, a criança, puf, cai da onde ela estava, tá bom? Então, normalmente, a gente vai ter ali a altura de um trocador, a altura de uma cama, de um sofá, acontecendo essa queda. Já na faixa de 1 a 4 anos, a gente vai ter os tropeços, escorregões e quedas também para fora de estruturas e edificações. É o momento em que a criança começa a andar e escalar nas coisas, tá bom? De 5 a 9 anos, as quedas mais comuns são as quedas da própria altura. Então, a criança começa a andar de bicicleta, ela cai da própria altura, ela começa a desenvolver a corrida, cai também. E quando ela chega de 10 a 14 anos, é a queda de parapeito, né? Que elas caem da varanda, elas também continuam caindo da mesma altura, mas são mais comuns ter quedas de estruturas e edificações, as crianças caindo pela janela, tá certo? Queda é evitável. Se queda é evitável, a gente vai trabalhar diariamente nessa prevenção. Como? Coloca grade na janela, janela trancada, portões que evitem que a criança tenha acesso à escada sem supervisão de um adulto, por exemplo, tá? Qual é o meu principal problema da queda? Meu principal problema da queda é o traumatismo craniano. Criança cair e bater a cabeça não é nada incomum. E aí já tinha nossa avó dizendo, caiu, bateu a cabeça, não deixa dormir. Por que a gente não deixa dormir? Porque esses problemas relacionados a um traumatismo craniano podem aparecer horas depois da queda, tá? Essa lesão aí pode aparecer horas depois e nem sempre vão ser sinais muito óbvios. Quais são os sinais óbvios que vão me dizer que está na hora de eu levar essa criança para o pronto-socorro? Se a criança tiver lesão na cabeça, ferimento na cabeça, porque aí já indica que eu tive um trauma com uma força considerável. Se a criança apresentar hematoma no rosto, na cabeça ou um sangramento ativo. E se ela cair a cabeça e desmaiar. Aí são 3 pontos bem claros que eu preciso levar essa criança para o pronto-socorro, tá bom? Outra coisa, eu posso ter um trauma grave na cabecinha da criança sem ter lesões externas aparentes. Por isso que eu vou continuar em observação naquela criança ali por algumas horas após a pancada. Se teve sonolência, vômito jato, apatia, convulsão, porque a criança pode apresentar agravamento tempos depois, tá bom? O que eu vou fazer de primeiros socorros? Fácil. Mantenha vias aéreas e respiração. Então, tenta acalmar aquela criança para ela diminuir o choro daquele primeiro momento, tá? E que ela respire junto com você ali, devagar, para que ela não acelere a respiração dela, que ela tente se acalmar. Depois, se tiver um sangramento simples, a gente vai fazer um pequeno curativo. Se for um sangramento mais grave, com um sangue ativo, escorrendo muito, a gente já vai acionar o socorro e vamos fazer um curativo ali para iniciar o processo de controle de hemorragia até o socorro especializado chegar. Evitar que a criança fique mexendo muito o pescoço, tá? Principalmente em quedas em que ela pode ter batido essa região. E se a criança caiu e desmaiou, mesmo que ela não esteja sangrando nem nada, ela tem que ser avaliada por um profissional de saúde. Então, eu preciso levar essa criança para o pronto-socorro. Mesmo que eu chegue lá com essa criança, o médico fala, não tem nada, em nome do Senhor, volta para casa. Ótimo, mas eu preciso levar, porque o impacto foi grande a ponto dessa criança desmaiar, ok? Partindo da queda, a gente vai falar sobre algo muito comum também, que é a fratura. A fratura ela pode ser exposta ou fechada, ou externa ou interna, como você quiser chamar, tá? A fratura exposta, o nome já diz, eu estou vendo a exposição do osso. Mas as fraturas fechadas, principalmente nas crianças, dificilmente a gente vai identificar olhando, a não ser que tem alguns dos sinais que eu coloquei para vocês aqui na nossa caixinha laranja. Apresente deformidade, edema, alteração de coloração, alteração de sensibilidade no local, incapacidade funcional, ou eu tenho ali fragmentos expostos de ossos, tá? Tá, e a criança caiu por cima dos 2 braços. Eu não sei se quebrou ou não, o que eu faço? Imobiliza e leva para o hospital.
é melhor a gente chegar lá, fazer um raio-x e não ter quebrado nada, do que essa criança ficar em casa. Na hora que o sangue esfria, ela começa a sentir uma dor absurda. Quando você olha para o braço está com edema, está todo deformado, está todo arroxeado e a criança não consegue mexer a mão, tá? Então é muito importante que a gente comece a avaliar no primeiro momento ali. Qual foi o impacto dessa queda? Foi uma queda forte? Pode ter quebrado ossos sim, tá bom? O que a gente vai fazer? Evitar que essa criança fique se movimentando, evitar que tenha ali um sangramento descontrolado acontecendo. Então, restringe a criança, pede para ela se acalmar, procura o sangramento, controla e vamos fazer uma boa imobilização. Lembrando que a pontinha do dedo da mão e a pontinha do dedo do pé fica para fora no quadro de imobilização. Tá, e o pessoal está imobilizando ali sem luva na foto. Sim, é uma simulação, tá? O ideal é que você utilize luva porque pode conter sangramentos, tá certo? E aí vocês conseguem ver claramente uma talinha de papelão sendo aplicada. Fazer essa imobilização provisória é maravilhosa, porque ela vai diminuir a dor, ela vai prevenir lesões futuras, porque a gente vai estar restringindo a movimentação dos músculos. Então, se eu tiver ossos fraturados, o osso vai ficar passando ali no músculo e causando mais lesão. Vai ajudar a manter a perfusão do membro e também vai ajudar a controlar o sangramento, tá bom? Então, é maravilhoso realizar esse primeiro momento ali de mobilização, até por causa do controle da dor. Depois, numa grande questão de traumas, a gente vai ter as queimaduras. E as queimaduras, elas são muito comuns em diversas épocas do ano, com especial final de ano, né, ali os fogos de artifício do ano novo, e a época das festas juninas e julinas, tá? Então, são as maiores incidências de queimaduras no ano. Mas a queimadura, ela vai afetar a pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Então, a pele é o nosso maior órgão em extensão e é um órgão muito sensível. A queimadura ela pode acontecer por escaldadura, que é quando cai líquidos quentes, pode ser por contato com objetos quentes, por substâncias químicas. Os produtos de limpeza, por exemplo, podem causar queimaduras absurdas em crianças. Pode ser por choque elétrico ou agora, como a gente está passando aí no Brasil, né, pela exposição excessiva ao sol, por essas ondas de calor. Para cada tipo de queimadura, a gente vai ter um primeiro socorro básico. Mas o que eu preciso entender? Que a queimadura ela vai ser classificada em primeiro, segundo e terceiro grau, e isso não é de acordo com o que causou a queimadura, e sim com quanto de pele foi atingida. Queimaduras de primeiro grau atingem somente a primeira camada da pele, e aí vão formar vermelhidão no local. Queimaduras de segundo grau atingem a primeira e a segunda camada da pele. Além da vermelhidão, elas vão apresentar também bolhas. E as queimaduras de terceiro grau vão atingir a primeira, a segunda e a terceira camada da pele. Nesse tipo de queimadura, é comum vocês verem a presença de necrose, de crateras mesmo, buracos, que consumiu todas as camadas da pele ali, tá certo? Todas elas são graves, sim, todas elas merecem atenção e importância, tá bom? Mas a gente vai classificar de acordo com quanto de pele foi perdido. Qual é o primeiro socorro de queimadura, Thay? Primeira coisa, tira a criança de perto do que está causando a queimadura e chame o socorro se necessário. Não, Thay, foi só um pouquinho de água aqui que respingou. Não, Thay, a criança caiu por cima da churrasqueira. Então, tudo vai depender da gravidade do mecanismo da lesão, tá? Resfria a queimadura com água potável em temperatura ambiente por pelo menos 10 minutos. Se não conseguir colocar essa criança embaixo de uma mangueira, de um chuveiro, para ficar resfriando o local que queimou, a gente pode fazer compressa com pano úmido, tá bom? Muito cuidado. Se eu for utilizar o banho para resfriar essa temperatura, a gente começa molhando essa criança aos poucos e assim que passar esse tempinho ali de 10 minutinhos ou até antes, se eu vou ver sinais de hipotermia, a criança está ficando muito azulada, tremendo muito de frio, reclamando muito de frio, a gente vai parar e vamos aquecer a criança. Porque a temperatura da criança baixa muito rápido e hipotermia em criança não é uma situação legal, tá bom? Se a criança estiver com anel, pulseira ou qualquer coisa de adorno, a gente vai retirar. Lembra que a pele é o maior órgão de extensão do corpo, recobre o nosso corpo todinho, então pode ser que a gente faça edema. E aquele anel, aquela pulseira, o reloginho pode causar um garrote. Se tiver roupa colada na pele, principalmente queimaduras que envolvem líquidos quentes,
que pode derreter aqueles tecidozinhos mais frágeis de roupa. A gente não remove, e se eu for fazer um curativo para cobrir a queimadura, a gente vai utilizar pano limpo seco, ou a gente vai utilizar plástico filme, aquele plástico que a gente enrola a fruta lá da cozinha, tá bom? Porque são coisas que não vão aderir na ferida. E claro, qualquer sinal de queimadura grave, procure uma unidade especializada. Tá, e como que eu sei que é grave? Eu tenho 2 vezes o tamanho da mãozinha da criança. Então eu tenho uma queimadura que o espaço que queimou cabe 2 vezes a mãozinha dela ali. Já é uma queimadura que eu preciso procurar o pronto-socorro para a gente poder auxiliar melhor ali no tratamento. Até porque algumas coisas não são indicadas na queimadura. Água gelada, furar a bolha e aplicar nenhum tipo de pomada ou creme caseiro ou fórmulas mágicas. Eu sei que tem uma galera que vai vir com a babosa, com mel, com a pasta d'água, com a manteiga, com creme dental, mas isso são crendices, tá certo? A gente só vai aplicar qualquer coisa na queimadura se for com prescrição médica. Caso contrário, eu não vou aplicar, porque pode causar irritação, intoxicação, sensibilidade na pele daquela criança, certo? E aí, pra gente fechar o assunto de trauma, a gente vai falar de afogamento. E aí eu tenho o casas seguras e o piscinas seguras. Casas seguras, a gente vai prevenir dentro de casa. Piscinas seguras, eu vou fazer a prevenção em ambiente de piscina. E para isso a gente tem a mãozinha falando, pare o afogamento. Porque ela sempre vai trabalhar com 5 passos para a gente evitar que o afogamento aconteça. No casas seguras, a gente vai ter 5 pontos. Crianças com 100% de supervisão do adulto. Áreas de serviço, porta de banheiro, quintal, tudo que envolva água com acesso restrito. Principalmente sanitários, poços e cisternas devem estar muito bem vedados, porque a criança pode cair ali dentro e vai demorar para a gente identificar que essa criança caiu nesses locais. Depois, água mesmo que num baixo nível pode ser um problema. Água da banheira, água de bacia, água de balde. A criança só precisa colocar a região do nariz e a boca submersa na água, que já é suficiente para que ela se afogue. E vale lembrar que por dia, em média, 17 pessoas morrem afogadas no Brasil. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tá? E principalmente as crianças de 1 a 9 anos vão ter afogamentos relacionados à piscina. Como é que a gente deixa a piscina segura? 5 passos de novo. Atenção 100% no seu filho, na criança que está com você. Não é a criança lá da piscina e você do lado de fora olhando, não. É distância de um braço. Água no umbigo, sinal de perigo. Se a água está acima da altura do umbigo da criança, ela já tem um risco dobrado para a questão relacionada ao afogamento, tá bom? Guarda-vida presente. Se eu estou em piscinas públicas, em parques aquáticos, eu preciso que o guarda-vida esteja no meu campo de visão, porque aí ele vai saber agir no caso de uma urgência. Outra coisa, piscinas domésticas principalmente precisam ter acesso restrito. As piscinas precisam ser cercadas para que a criança não faça acesso àquele local sem a supervisão de um adulto. E claro, os ralos precisam ter o sistema de anti-sucção, para que os cabelos ou roupas ou até mesmo partes do corpo como mão, pé, não fiquem presos nos ralos das piscinas, tá certo? E aí a gente encaminha para a nossa última parte da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, que é as nossas emergências clínicas. Dentre um mundão de emergências clínicas que podem acontecer com as crianças, eu trouxe para vocês a crise convulsiva. Por quê, Thay? Porque a crise convulsiva é algo muito comum na primeira infância, tá? A convulsão, ela é um sinal que o cérebro está tendo uma atividade anormal, pode ser causada por 1 milhão de coisas, e a gente vai ter a convulsão febril sendo muito comum em crianças. E isso não quer dizer que a criança ela é epilética, tá? Crise convulsiva é um sinal que pode estar presente em diversas doenças. A epilepsia, ela é já uma patologia que traz a crise convulsiva como um dos seus sinais, tá bom? Mas o que pode causar crise convulsiva também, tá? Falta de oxigenação, início de uma parada cardíaca,
condições médicas como, por exemplo, hipoglicemia, que é baixa açúcar no sangue, alto açúcar no sangue, diminuição muito brusca da pressão sanguínea, da temperatura corporal, envenenamentos e intoxicações. Essas são algumas das causas que podem levar a uma criança entrar num quadro de crise convulsiva, assim como os adultos também. Então, por isso que a gente ressalta a importância de falar sobre a crise convulsiva aqui. Tá, e o que eu faço de primeiros socorros? Primeiro, se acalma, porque ver a criança convulsionando realmente é algo assustador. Então, mantenha a calma para você conseguir ajudar. Segundo, ajude essa pessoa a se deitar, ou se ela já estiver no chão, vamos tomar cuidado com coisas que possam trazer ferimentos para a cabeça, tá? Então, evitar que essa criança comece a bater a cabeça diretamente no solo. Então, a gente pode colocar um travesseiro, uma almofada, uma blusa, ou até mesmo a nossa mão ali embaixo para evitar que ela bata direto no solo. Vamos observar a hora que a convulsão começou, porque isso é importante para nós. Vamos também evitar prender a criança durante a crise. Deixa a criança ter os movimentos de contração ali involuntários. Se preocupa com a cabeça dela. Tá, ela vai engolir a língua? Não. Ela tá enrolando a língua? Não. Por que eu tô vendo a língua dela no fundo da garganta? Porque quando você olhar, a língua vai estar relaxada. E quando a língua relaxa, ela sobe para o palato, que vocês conhecem como céu da boca. Então, quando você olha de cima, parece que a criança está engolindo a língua dela. Mas, na verdade, a língua só está relaxada. Quando conseguir, a gente pode virar essa criança de lado e aí a gente vai evitar a queda da língua, como a gente chama, né? E vai melhorar a respiração da criança. Quando não, deixa ela lá de barrigona para cima mesmo. Foca no principal, em evitar mais traumas na cabeça, tá bom? Chama a ambulância, liga para o 192 o quanto antes e fica ali do lado da criança, observando a duração da crise e também as questões se a criança continua a respirar, tá certo? Se for por motivo de febre, nada de enfiar essa criança embaixo do chuveiro para parar a convulsão. Primeiro, porque a criança pode cair. Segundo, porque ela pode se afogar. Terceiro, porque essa queda brusca de temperatura pode trazer uma nova convulsão para a criança. Não tenta forçar a boca dela, nem colocar nada ali para que ela evite morder a língua, por exemplo. No momento da convulsão, ela está inconsciente, então ela não vai sentir dor. O ideal é proteger a cabeça dela e acionar o socorro. Se a crise convulsiva começar dentro da água, a gente tenta colocar pelo menos a parte do rosto da criança para fora da água, se eu não conseguir retirar a criança de dentro do ambiente. Então, de dentro da piscina, por exemplo, tá? As crises convulsivas, elas variam bastante. A maioria das crises termina em menos de 5 minutos, mas pode ter crises reincidentes. Então, você vai olhar e falar assim, meu Deus, essa criança está convulsionando há meia hora, só que há meia hora ela teve diversas crises. Por isso que é importante que a gente fique do ladinho da criança monitorando os intervalos dessas crises, tá certo? Galera, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aí na caixinha dos comentários. E quer aprender mais sobre primeiros socorros? Me segue lá no Instagram, @prof. Tainara Tomás. Ou só coloca lá, Tai com HY, resumiu, que você já vai conhecer um monte de informação bacana sobre primeiros socorros e emergência para te ajudar aí nos seus estudos e, claro, também nas emergências cotidianas. Galera, eu fico por aqui. Um grande